beleza, querida? Vamos falar então das características dos direitos fundamentais. Então veja que a gente já viu como que eles surgiram, né? Que eles vieram da história, dessas revoluções, desses marcos históricos que a gente viu aí, chegando até atualmente em direitos de quinta geração e a quem fala ainda até em direitos de sexta geração. E a gente vai analisar algumas características gerais, então, dos direitos fundamentais. A primeira, que agora vai ficar muito fácil, que é a característica da historicidade. E o que a gente pode dizer dessa característica? Significa que os direitos, eles estão em constante evolução histórica. Ah, mas agora ficou muito fácil, porque você viu que os direitos, eles não surgiram do dia para a noite. Ninguém acordou um belo dia e falou assim, nossa, quanto direito, vamos usufruir. Não foi assim, né, meu amor? E a coisa vai evoluindo. Então, a historicidade é essa característica de que os direitos, eles não surgem assim do natural, né, da natureza, não. Eles foram uma conquista, uma busca histórica. E mais, eles também estão em constante evolução. Então, direitos que se reconheciam no passado, às vezes hoje não se reconhece mais. Ou direitos que não se reconheciam antigamente, se reconhece hoje, ok? Essa é a característica, então, da historicidade. Então, vou colocar aqui, ó, eles surgem e se desenvolvem conforme o momento histórico. O momento histórico. Poxa, isso a gente consegue visualizar muito bem com os direitos de primeira e segunda geração. Então, o momento histórico dos direitos de primeira geração precisava limitar o Estado. Pronto, surgiram. Ah, os direitos de segunda geração, eles surgem de uma nova necessidade, de um outro momento histórico em que a sociedade precisava de proteção do Estado e assim vai. Certo? Então, historicidade, os direitos são uma constante, decorrem dessa evolução histórica, eles surgem e desenvolvem conforme o contexto histórico existente e estão ainda em evolução. Universalidade, aqui, ó, vamos colocar assim, ó. A universalidade consiste em dizer que os direitos fundamentais, eles pertencem a todas as pessoas. Só que aqui, cuidado. Quando a gente fala em universalidade, é como se eu dissesse assim, ó, que existe um núcleo mínimo de direitos que seria inerente a todo mundo. Então, a ideia da universalidade é dizer assim, ó, existe um núcleo mínimo de direitos fundamentais que todo mundo tem que ter. Só que aqui, cuidado. Quando a gente fala na característica da universalidade, é essa ideia de que todos devem ser detentores de direitos fundamentais. Mas isso não significa que todo e qualquer direito fundamental seja de todo mundo, sem qualquer distinção. Quer ver um exemplo? Se eu falar assim para você, ó, o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher é um direito fundamental. Certo? É um direito fundamental, que é inclusive um direito social fundamental. Nesse caso, então, é um direito de todo mundo? Não, de todas as mulheres, naquela condição que precisam aqui dessa proteção. Então, veja que a universalidade consiste em dizer que todos os direitos fundamentais são para todos. E esse para todos significa assim, ó, independente da nacionalidade, independentemente do sexo, de características pessoais, é para todo mundo. Agora, a depender do direito, a pessoa precisa preencher alguns requisitos para ser detentora dele. Então, é garantido o direito à propriedade. Beleza. Quem tem o direito de propriedade? Aquele que for proprietário. Então, se você for proprietário, o Estado te garante o direito à propriedade. Então, grava assim, ó. A universalidade consiste em dizer que os direitos fundamentais são para todos, independente de nacionalidade, raça, sexo, idade. Agora, nem todos os direitos fundamentais são para todos indistintamente. Porque alguns direitos, para serem exercidos, dependem que a pessoa preencha alguns requisitos constitucionais. Você está me entendendo? Beleza. Vou colocar aqui, então, que a universalidade é essa existência também de um núcleo mínimo de direitos que implicam na proteção à dignidade. Maravilhoso. Que deve estar em toda e qualquer sociedade. Ok? Beleza.
Limitabilidade ou relatividade? Aqui para tudo, Teteia. Teteia, olha aqui pra tia. Ai, professor, eu odeio o constitucional. Não sei como, mas tá. Ai, professor, eu não entendo nada de constitucional. Ah, mesmo que você não goste de nada que a tia tá falando, mesmo que você não goste de mim, a única coisa que eu peço pra você é que você preste muita atenção nessa característica agora. Porque se tem uma coisa importante no direito constitucional, e não é só no direito constitucional, para nossas vidas, é essa característica aqui, e ela não cai em prova. Ela sempre cai em prova. Então presta atenção. A característica da relatividade ou limitabilidade dos direitos fundamentais vai me dizer o seguinte, que os direitos fundamentais não são absolutos. E quer ver que você sabe disso, você só não sabe que você sabe? Eu tenho certeza que alguém já chegou para você e falou assim, ei, tudo tem limite? Sim ou não? Ah? Se você nunca ouviu essa frase, tudo tem limite, ou você está passando dos limites, com certeza você é uma pessoa meio problemática. Ah, deve ser, porque ó, se tem uma coisa que eu vi na minha vida, aí, para, não pode, não, pera não. Ou assim, ó, o seu direito começa, né, o seu direito termina quando começa o direito do próximo. Você já ouviu isso aí ou não? Espero que sim. Se você ouviu isso, é porque de alguma forma você ouviu essa característica aqui, que é a limitabilidade ou relatividade. Ou seja, não há direito fundamental absoluto. Os direitos, eles podem e devem ser relativizados, ser limitados, quando em conflito com outros direitos fundamentais. Então, numa situação de conflito entre um direito e o outro, o que vai acontecer? Eu preciso dessa relativização. O meu direito termina quando começa o direito do próximo. Porque, meu amor, vamos falar um negócio aqui. Se não for assim, cada um quer impor o seu direito e dane-se o direito do outro. É ou não é? Se os direitos fossem absolutos, ah não, a minha vida é absoluta, a minha liberdade é absoluta, ah, então eu posso entrar, eu posso fazer o que eu quiser, será que é assim? Não é assim. Então, eu tenho liberdades, mas as minhas liberdades encontram limites, limites muitas vezes em outros direitos fundamentais. Essa é a característica da relatividade ou limitabilidade dos direitos fundamentais. Vamos um pouquinho mais. Como vivemos em sociedade, nós precisamos conviver de forma harmônica. E eu pergunto, é fácil viver em sociedade? Não é? Porque a tendência é eu querer impor o meu direito sobre o outro. Não é? Ah, não, eu penso assim. E eu que tô certo, entendeu? A dona da razão. E é assim, engula o choro. Não é? E eu quero impor daquele meu jeito e tudo mais. Não dá. Eu preciso encontrar limites, relativizações. Agora, é claro que essas relativizações só vão acontecer quando em conflito com outro direito fundamental. Veja que eu posso limitar os direitos fundamentais dentro de uma razoabilidade, dentro de uma proporcionalidade. Então, vai limitar, sim, mas vai limitar o quê? Vai limitar desde que aquilo seja de fato necessário para essa convivência harmônica entre os direitos, para que a gente possa viver de forma harmônica em sociedade. Ok até aqui? Legal. Agora, vamos lá. Quem pode limitar os direitos fundamentais? Quem pode dizer, ei, esse teu direito vai até aqui? Quem pode estabelecer esses limites? Vamos anotar. Quem pode estabelecer limites? Primeiro, chuta com o coração. A mais bonita de todas, a própria Constituição Federal. Aliás, meu amor, ela faz isso o tempo inteiro. Você vai ver comigo nos direitos individuais que a Constituição ela me dá o direito e ela já vem dar o limite muitas vezes. Quer ver? É garantido o direito à propriedade. A propriedade deverá atender à sua função social. Então, ela está dizendo para mim assim, você tem tua propriedade? Tenho, Constituição. Tenho e é minha. Então quer dizer que é sua, então você vai construir o que você quiser? Então, por exemplo, eu tenho um terreno. Quer dizer que eu posso construir, posso fazer o que eu quiser nesse meu terreno? Não. Eu só posso construir se a minha construção, aquilo que eu estiver fazendo, for atender à função social. Ou seja, tiver um benefício social coletivo àquela minha propriedade, senão eu não posso. Quer dizer, o meu direito de propriedade, que é um dos direitos mais enraizados na essência do ser humano, vem e fala assim, ei, você tem limite, você tem que pensar no coletivo, você tem que pensar no social. A própria liberdade de locomoção,
Eu posso transitar em território nacional em tempo de paz, mas ei, em tempo de não paz, pode ter restrição. Ou mesmo em tempo de paz, pode vir uma lei dizendo algumas restrições à sua liberdade de locomoção. Você está entendendo? Então ela me dá o direito, mas ela mesmo permite que esse meu direito seja limitado. Então a própria Constituição estabelece isso. Quem mais que pode estabelecer limites? Será que uma emenda à Constituição pode? Claro que pode. Então, a Constituição Federal. Uma emenda à Constituição. Porque uma emenda à Constituição nada mais é do que uma norma da própria Constituição Federal. Sim ou não? Sim. Só que veio depois da Constituinte, depois que a Constituição foi feita. Então, uma emenda constitucional, por se tratar de uma norma constitucional, ela também pode vir e relativizar direitos fundamentais. Além disso, as leis também podem. Uma lei pode. Infraconstitucional? Pode sim. Então, as leis, elas podem sim estabelecer limites aos direitos fundamentais. E sabe quem mais também pode? Um juiz, no caso concreto. Fazendo o que nós chamamos de juízo de ponderação. De ponderação. Aplicando aqui, ó, a ideia da máxima observância dos direitos fundamentais, tentando equilibrar eles com a mínima restrição. Isso é o que nós chamamos, a doutrina chama, de princípio da concordância prática, princípio da concordância prática ou harmonização. A tia vai exemplificar isso aqui que você vai dar risada de fácil que é. Então, veja, as normas constitucionais, os direitos fundamentais não são absolutos, eles têm limites. Limites encontrados onde? Muitas vezes na própria Constituição. Pode vir uma emenda à Constituição estabelecendo limites. Pode vir uma lei relativizando, limitando um determinado direito fundamental, ou mesmo um juiz, né? O STF aí, que faz isso o tempo inteiro, ele pode estabelecer limites aos direitos fundamentais. Vou dar um exemplo que você não esquece nunca mais disso. Quer ver? Pensa comigo no direito à vida. O direito à vida é um direito fundamental, certo? E, aliás, uma coisa bem importante, não há hierarquia entre direitos fundamentais. Então, nem mesmo o direito à vida, ele é superior a outros direitos, ok? Claro que ele é bem importantão, né? Porque sem vida não dá para ter liberdade, porque você tá morto, como é que vai fazer? Mas ele não é um direito hierarquicamente superior aos demais direitos fundamentais. Legal. Pensa no direito à vida, então. A Constituição consagra o direito à vida? Sim. Caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros, estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Então, falou em vida. Legal. Então, a Constituição garante o direito à vida. Só que ela mesma vem e fala assim, ei, a vida não é absoluta. Tanto que vai ter uma situação de pena de morte no Brasil. Sabia que tem pena de morte no Brasil? Quando que pode ter pena de morte? Só no caso de guerra declarada, no caso de guerra externa. Então veja o que a Constituição Federal fez. Ela olhou assim, ó, do lado tem a vida, só que do outro lado tem a soberania nacional. Porque numa situação de guerra, eu posso, olhando aqui vida, soberania nacional, eu posso colocar aqui a soberania do país acima da vida, permitindo pena de morte, no caso de guerra declarada. Você está entendendo? Então, exige direito à vida? Claro que sim. Só que eu tenho um conflito aqui entre o direito à vida e a situação de guerra. Aí a Constituição olha e fala assim, então numa situação de guerra, que é diferentona, né, toda tem a ver aí com soberania e tal, nesse caso a soberania do país vai se sobrepor ao direito à vida. Pronto, estabeleceu um limite ao direito à vida. Será que alguma lei pode limitar o direito à vida? Claro que sim. Quer ver que você sabe? Não existem leis que autorizam o aborto? Do Brasil? A regra é que o aborto é proibido, né, gente? Em respeito ao próprio direito à vida. Mas existem situações em que o aborto é permitido.
Mas veja, por que o aborto é permitido por lei em algumas coisas? Vamos pensar nas hipóteses de aborto permitidas em lei no Brasil. Eu tenho o aborto necessário e eu tenho o aborto sentimental. Tem isso? O aborto necessário é quando tá em risco a vida da mãe. E o aborto sentimental é quando a mulher é vítima de estupro. Então vamos analisar aqui como que se deu a relativização, a limitação do direito à vida. De um lado, eu tenho o direito à vida desse feto, aqui, claro, que está na barriga da mãe, claro que sim. Só que no caso do aborto necessário, eu tenho do outro lado a vida da mãe. Então o que o legislador fez? Ele falou, puta, eu tenho duas vidas aqui para proteger. Eu tenho a vida da mãe, eu tenho a vida da criança, eu tenho a vida da mãe. E aí, o que eu vou escolher? Nesse caso, vou priorizar a vida da mãe. Foi uma escolha legislativa. Você acha que foi fácil? Não, vou priorizar a vida da mãe. Não é fácil, mas é uma escolha. Então, eu tenho um conflito de direitos fundamentais. A lei vem e fala assim, essa vida vai ficar de lado e eu vou valorizar, então, essa vida. Mas não é porque não existia esse direito. Claro que sim, mas eu preciso escolher um aqui agora. Você está me entendendo? Porque você não é capaz de eu deixar do jeito que está e perder as duas vidas. Então, aí eu privilegio a vida da mãe, uma escolha legislativa. A outra do aborto sentimental, da mulher vítima de estupro. De um lado eu tenho a vida dessa criança? Claro que sim, gente, claro que sim. Só que do outro lado eu tenho a dignidade dessa mulher aqui, que foi vítima talvez da pior violência que um ser humano possa sofrer, que é o abuso sexual, que é o estupro. Aí eu vou fazer, então essa mulher fala assim, além dela ter sido abusada, que o Estado foi incompetente para proteger ela, eu ainda vou falar assim, você está obrigada a criar o filho do seu abusador. Ei, será que essa mulher já não sofreu o suficiente? Hã? Porque, não sei se você sabe, mas criar um filho não é fácil não. Não é? Você vai ter que ter muito trabalho. A mulher vai, além do abuso que sofreu, ainda vou obrigar ela a criar o filho. Hã? Vida da criança, e não estou diminuindo a vida dessa criança, de forma alguma. Sou mãe hoje, de forma alguma eu vou diminuir isso aqui. Só que do outro lado tem a dignidade dessa mãe, né? Eu faço o quê? Eu mato daí então essa mãe, que vai só existir em vida? Aí eu falo então, nesse caso, a dignidade da mãe deve prevalecer. Uma escolha legislativa, uma escolha acolhida pela sociedade. A sociedade entende que isso deve ser feito. E daí vem o legislador e faz esse equilíbrio. Relativizou um direito fundamental. Você está entendendo? Ah, e o juiz, professora? Vou dar um exemplo. O feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele feto que não tem continuidade, não tem perspectiva de sobrevida. Para quem não sabe, o feto anencéfalo é aquele que nasce com um probleminha no tubo neural. Quem é mãe ou pai aí sabe o que eu estou falando. É um dos exames mais tensos que a gente faz quando está grávida, é esse exame do tubo neural aqui, para ver se está tudo certinho, a formação dessa parte do sistema nervoso na nuquinha do bebê. Cara, a gente se gela de medo, esperando que dê tudo certo naquele exame lá, um negócio desesperador. Tá. Aí, quando existe uma má formação nesse tubo neural, aí o que acontece? Essa criança, ela vai gestar, essa criança vai crescer aqui no útero materno, aquela história toda, só que ela vai nascer e vai respirar e vai morrer. Ela não tem condições de sobrevida. Então, daí, nesse caso, o STF, o órgão julgador, o juiz aqui no caso, olhou e falou assim, não faz sentido. Não faz sentido eu obrigar essa mãe a gestar uma criança que não vai ter condição de sobrevida. E daí ele faz o quê? Uma opção. Então ele fala, pode fazer o aborto do feto anencéfalo. Você tá entendendo? Claro, gente, quando a gente fala em limitação de direito fundamental, isso aqui é complicadíssimo, né? Porque cada um dá um valor para uma vida e eu entendo todas as discussões envolvendo isso. Mas eu quero que você pense também que isso aqui não é para tirar direito de ninguém. Isso aqui é a ideia, eu é achar um equilíbrio, porque eu vou ter que relativizar. Tem direito aqui? Tem direito aqui também. Pois é, mas não dá para exercer os dois. Eu vou ter que encontrar um limite. Você está entendendo aqui? Então veja que eu posso ter limitação, relativização de um direito fundamental através da Constituição, através de emendas, através de leis, através de um juiz, através de um juízo de ponderação. Mas veja que essa limitação, ela não vem assim, eu acho que tem que limitar e você ir limitando. Não. Aqui a ideia é o seguinte, a regra é o exercício do direito. A limitação, a relativização, só vai acontecer, como eu disse, quando em conflito com outro direito. E aqui o que deve ser aplicado é a ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Então, na hora de limitar o direito, esse limite tem que ser razoável.
esse limite tem que ser proporcional. Esse limite tem que ter um sentido, né? Se vou limitar só porque pode limitar. Não, então pode limitar direito fundamental, então vou sair limitando direito fundamental. Não é isso. É assim, pode limitar direito fundamental, mas essa limitação, ela é necessária? Ela é razoável? Aí pode limitar. Você está me entendendo aqui? Então vamos anotar assim, A limitação de um direito fundamental, ela deve aqui, estar norteada pela ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Maravilhoso? Maravilhoso. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho. Professor, entendi que pode limitar, e também não é para limitar, assim, é limitar desde que exista uma certa razoabilidade, proporcionalidade. Legal. Agora, deixa eu entender um pouquinho. Mas eu posso limitar até quanto? Bom, aí existe uma teoria que é a chamada teoria do limite do limite. Professor, você acabou de inventar o nome dessa teoria. Não inventei, não. Ela existe mesmo. O que é a teoria do limite do limite? A teoria do limite, ela vai dizer o seguinte: é possível limitar direitos fundamentais. Sim, é possível. Eles não são absolutos, tal. Mas eu não posso limitá-los ao ponto de atingir o que nós chamamos de núcleo essencial. Então, vamos anotar. Então, a teoria do limite dos limites. O que é a teoria do limite? Vou pôr aqui nesse cantinho. Limite dos limites. Apague coisa. Isso. Limite dos limites. É como se dissesse assim: ei, você pode limitar, mas você tem limite, hein? Na hora de limitar. Como assim? Te dar o exemplo para você não errar mais e entender o que é essa teoria de uma vez por todas. É assim, Vamos pensar num direito bem fácil da gente visualizar. Aposentadoria. Gosto sempre de exemplificar com ele, que eu acho que fica bem fácil de ver. A aposentadoria é um direito fundamental? Sim, é um direito social, direito de segunda geração. Você vai ver lá, quando a gente fala em previdência social, que a Constituição fala no artigo 6º, e depois lá no título da ordem social. Então, ele é um direito fundamental. Maravilha. Aí você pergunta assim: professor, eu entendi. Só que a aposentadoria, por ser um direito fundamental, ela estabelece idades de aposentação. Sim ou não? Sim. Então, eu tenho idades para a pessoa se aposentar. Será que eu posso mudar as idades para a pessoa se aposentar? Pode. Você não viu aí a reforma da Previdência? Estabeleceu idades para a pessoa se aposentar, não é isso? Tá. Agora, eu posso, então, relativizar esse direito trazendo outras idades? Pode. Mas eu não posso relativizar tanto o direito ao ponto de atingir o seu núcleo essencial, ou seja, ao ponto de descaracterizar o direito, acabar com ele. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que se faça uma emenda à Constituição para dizer assim, agora a idade para se aposentar é 100 anos. Como é que é, professor? Agora a idade para se aposentar é 100 anos. 100 anos? Você está louca? Acabaram de acabar com a aposentadoria, porque, gente, quem vive 100 anos? Um ou outro asiático aí, certeza, né? Aquela pessoa zen, aquela pessoa que faz yoga todo dia de manhã, entendeu? Não é concurseiro, certamente. Para! Quem foi concurseiro não vive 100 anos nem a pau. Se você passar dos 75, agradece a Deus, hein? O concurseiro que se preza é aquele cara estressado, é aquele cara nervoso, aquele cara preocupado, né? A gente sabe que a coisa é difícil. Mas, gente, 100 anos. Aquele povo japonês lá, que só come peixe, não é? E aquelas ervinhas lá e tal. Cara, eles vivem 100 anos. Nós aqui, não. Maria, jamais. Aí eu pergunto, se colocar 100 anos para se aposentar, ninguém se aposenta no Brasil. Aí o que eu fiz? Eu limitei o direito. Mas eu limitei tanto este direito ao ponto de abolir esse direito, ao ponto de descaracterizá-lo, de atingir o seu núcleo essencial. E é isso que a teoria do limite dos limites vem dizer: não pode. Então, você pode limitar, havendo razoabilidade e proporcionalidade, mas não pode limitar tanto ao ponto de acabar com o direito, de descaracterizar, de atingir o seu núcleo
essencial. Você entendeu? Então, isso é a teoria do limite dos limites. Posso relativizar, mas não posso atingir o núcleo essencial. Maravilha, professora! Mas me diz uma coisa, como que eu vou saber o que é ou não o núcleo essencial? Então, para dizer o que é ou não o núcleo essencial, algumas teorias foram criadas. Eu tenho a teoria absoluta do núcleo essencial e eu tenho a teoria relativa do núcleo essencial. Então, vamos colocar aqui, teoria absoluta, e eu tenho a teoria relativa do núcleo essencial. Pela teoria absoluta, o núcleo essencial estaria no próprio direito. Então, tá ali, tá dizendo isso aqui, esse é o núcleo essencial, ninguém mexe. Pela teoria relativa, não. Pela teoria relativa, o núcleo essencial ele vai ser definido no caso concreto. Então, de caso a caso, o juiz, o tribunal, vai dizer se aquilo atingiu ou não o núcleo essencial. Qual teoria que nós adotamos no Brasil? A teoria relativa. Na sua prova, se vier falando essas teorias, vai falar que no Brasil se aplica a teoria absoluta. E não, né? Então, no Brasil, nós adotamos aqui a teoria relativa. Relativa, então, do núcleo essencial, que é aquele que vai verificar se está atingindo ou não o núcleo essencial de acordo com o caso concreto. Perfeito aqui? Maravilha. Então, o que a gente falou até agora e não foi pouca coisa que a gente falou? A gente falou da teoria, da ideia, da característica aqui dos direitos fundamentais, que é a limitabilidade e relatividade, que significa dizer que os direitos fundamentais não são absolutos, ou seja, que eles podem ser relativizados, que eles encontram limites. Então, não há direito fundamental que eu possa exercer e não há limites para isso, lembra? Meu direito termina quando começa o direito do próximo. E eu tenho que saber quem pode estabelecer esses limites. E a gente viu que pode a Constituição, pode eventualmente uma emenda à Constituição Federal, podem as leis, pode um juiz fazendo juízo de ponderação, aplicando aqui a ideia de se garantir o máximo do direito fundamental, então a máxima observância dos direitos fundamentais, tentando aqui equilibrar com a mínima restrição. Então restringe o mínimo e garante o máximo, tentando achar um equilíbrio. Esse princípio nós chamamos de princípio da concordância prática ou harmonização dos direitos fundamentais. Veja que essa limitação não é assim bem louca da motoca, não. Para relativizar, para restringir direitos fundamentais, tem que ter essa ideia de razoabilidade e proporcionalidade. Para isso, inclusive, foi criada a teoria do limite, que vai dizer assim, pode limitar, mas pode limitar desde que não se atinja o núcleo essencial, ou seja, aquilo que dá vida, dá essência, caracteriza aquele direito fundamental. Mas o que é o núcleo essencial? Teoria absoluta é o próprio direito. Teoria relativa? Ei, não. A gente vai ter que analisar isso aí no caso concreto. Teoria adotada por nós, inclusive pelo STF, teoria relativa. Então, a gente vai analisar se aquela lei, se aquela emenda, né, se houve ou não violação do núcleo essencial a partir de um caso concreto. Ok aqui? Beleza. Aí agora eu vou tirar aquela dúvida que mora no coração do concurseiro, né? Então, vamos lá. Para a prova, você leva assim, ó. Os direitos fundamentais não são absolutos. Nenhum. Nenhum. Então, todos os direitos fundamentais não são absolutos. Certa a questão. Agora, cuidado, não com direitos, mas com proibições que a Constituição estabelece. A Constituição, ela proíbe determinados comportamentos e esses comportamentos não podem ser relativizados. Mas veja que não se trata de verdadeiros direitos aqui. Eu estou falando de proibições, coisas que a pessoa não pode fazer e não há exceções. Como, por exemplo, a prática da tortura, do tratamento desumano ou degradante. Então, veja, a Constituição, ela veda a prática da tortura. E aqui não há exceções, tipo... Ai, pode torturar só um pouquinho se tiver em risco o país. Não, não pode torturar em nenhuma situação. Ou vem dizendo assim, que é possível torturar em tempo de guerra. Não, não pode torturar em tempo de guerra. Então, existem algumas proibições, alguns comportamentos que são vedados, que são proibidos, que não comportam relativização.
mas você não pensa neles na hora de falar de limitabilidade ou relatividade dos direitos fundamentais. Inclusive, caiu uma questão, acho que foi 2020 ou 2021 já, que falava exatamente isso, que todos os direitos fundamentais não são absolutos, certa questão. Agora, se falar assim, ó, considerando que todos os direitos fundamentais não são absolutos, é possível a relativização da prática da tortura em tempo de guerra ou para garantir outros direitos fundamentais. Aí tá errado. Você tá entendendo? Então você só vai pensar nessa ideia de que não pode torturar, não pode escravizar, não pode ter penas cruéis, isso, aquilo, quando ela falar sobre isso. E daí essas proibições, elas têm um caráter absoluto. Porque, de fato, eu não posso torturar, eu não posso escravizar as pessoas em nenhuma hipótese. Você tá entendendo? Então a gente precisa saber, mas a gente não pode também errar questão simples de prova. Tá? Então, só pensando na tortura, tratamento desumano, escravidão, se a questão for específica e falar a respeito desses direitos, tá? Ai, mas eu tenho uma vontade de dar uma torturadinha, enfiar só um palito assim debaixo da unha, só para fazer tec. Não pode, tá? Então, não pode torturar em nenhuma hipótese. Maravilha? Então, muito bem. Então, fechamos por aqui esse nosso bloco de características dos direitos fundamentais. Na sequência, finalizamos com as demais. Espero que você tenha gostado e até a próxima.